E aí, pessoal, aqui é Victor Teixeira do QG do Saber. Vamos agora para a nossa terceira videoaula, tá? Sobre o movimento retilíneo, falando da velocidade. Então aqui a gente vai falar da velocidade média e da velocidade instantânea, que é um conceito normalmente que é inserido já no ensino superior, tá? Então vamos lá. Bom, então pessoal, vamos tentar entender o conceito da velocidade média aqui a partir desse exemplo do cachorro, tá? Então, ele vai sair do seu ponto zero aqui na sua origem até a sua casinha, a casa do cachorro, no ponto X, ok? Então, nesse trajeto aqui de 0 até X, ele demorou um tempo T para chegar. E quanto menor for o tempo T em que ele percorre a distância X, mais rápido a gente vai considerar o movimento desse cachorro. Ou seja, a velocidade ela está aliada ao conceito de rapidez numa relação entre o deslocamento e o tempo. Então, isso chega na fórmula que a gente já conhece, que é a velocidade é ΔS sobre ΔT. Ou mesmo o deslocamento sobre o tempo. Essa diferença aqui a gente vai explicar melhor no final, que vai ser sobre a diferença do conceito entre velocidade escalar média e a velocidade média, ok? Agora, por que velocidade média? Vamos aqui imaginar um exemplo. Vamos imaginar você que quer ir para a sua universidade e essa universidade está a 100 metros da sua casa e você está muito atrasado e precisa chegar lá em 50 segundos. E daí o que você faz? Vamos supor, aqui é a velocidade, aqui é o tempo. Então, ao longo do tempo, você começa saindo de casa bem rápido, com uma velocidade alta, só que aí depois você começa a dar uma andada para dar uma descansada, certo? E durante o tempo você vai oscilando, anda, corre e chega até a universidade. Isso aqui representa que você teve várias oscilações de velocidade durante o tempo até você chegar na universidade. Ou seja, é como se você tivesse variado, sei lá, o seu pico foi de 10 metros por segundo e o pico inferior foi de, sei lá, 0,2 metros por segundo, tá? A velocidade média vem justamente para representar isso tudo aqui, essa oscilação inteira, como se fosse uma reta, até você chegar no destino final. Ou seja, é como se você fosse concorrer com sua sombra, você com essas oscilações e sua sombra a uma velocidade constante, vocês chegariam ao mesmo tempo no destino final. E essa velocidade média aqui seria o quê? V igual a ΔS sobre ΔT. O ΔS foi de 100 metros. O ΔT foi de 50 segundos. Então, nós teremos que a velocidade média foi de 2 metros por segundo. Ou seja, se sua sombra tivesse a 2 metros por segundo, ela chegaria ao mesmo tempo que você, tendo dado essa oscilação aqui. E a velocidade média, por ser média, ela é representada com um sinalzinho aqui em cima do V, que é uma barrinha, que é para representar que você está encontrando a velocidade média. Ok? Então vamos agora aqui resolver um exercício. Esse exercício está no livro do Halliday, tá? Para quem quiser consultar, esse exercício está lá. Um motorista dirige um veículo numa rodovia retilínea a 70 km por hora. Após rodar 8 km, o veículo para por falta de gasolina. O motorista caminha 2 km adiante até o posto de abastecimento mais próximo, em 27 minutos, ou seja, 0,450 horas. Qual a velocidade média do motorista desde o instante da partida do veículo até chegar no posto? Então, o que temos aqui, pessoal? Nós temos o seguinte, o motorista, tá? Ele está dirigindo o seu veículo na rodovia.
certo? Durante 8 km, por 8 km, certo? Isso a 70 km por hora. Quando ele chega aqui, o carro para por falta de gasolina e daí ele segue o resto do trajeto até o posto a pé, certo? E daí ele caminha 2 km em 0,450 horas. E daí ele pergunta qual a velocidade média do motorista desde o instante da partida do veículo até chegar aqui no posto de gasolina. Ou seja, o que ele quer aqui? Ele quer a velocidade média desse percurso total, dessa distância total, tá? Sobre o tempo total que ele gastou. E o que é essa distância total? Essa distância total é a primeira distância percorrida mais a segunda distância percorrida, certo? O trecho 1 e o trecho 2. E idem para o tempo, né? O tempo 1 mais o tempo 2. Vamos lá ao que a gente tem aqui. A distância 1 foi de 8 km, nós a temos, certo? A distância 2 foi de 2 km, nós a temos. Porém, para o tempo, a gente tem o tempo 2, mas não tem o tempo 1. Então, como que a gente vai encontrar esse tempo 1? Para o trajeto 1, a gente tem que ele percorreu 8 km a 70 km por hora. Ou seja, ele dá a velocidade e dá o espaço percorrido. Isso nos permite tirar o tempo através da fórmula, né? A velocidade média de 1 é igual a distância percorrida em 1, tempo em 1. A velocidade média em 1 foi de 70 km por hora. O espaço foi de 8. O tempo a gente quer encontrar. Meios por extremos. O 8 multiplica com 1, que está aqui embaixo do 70. O ΔT1 multiplica com 70. Então, nós temos 70 ΔT1 igual a 8. Isso aqui vai dar ΔT1, que eu já calculei, vai dar 8 sobre 70, que dá um total de 0,114 horas, tá? Então, agora, a gente já pode chegar aqui e substituir os valores. Nós temos ΔS1 como sendo 8, ΔS2 como sendo 2, ΔT1 0,114, mais ΔT2 0,450. 8 mais 2 dá 10. Isso daqui vai dar 0,564. Dividindo 10 por 0,564, isso daqui vai dar um total de 17,7 quilômetros, tá? Porque a distância está em quilômetros por hora. Ou seja, a velocidade média do motorista desde o instante da partida do veículo aqui no ponto 0 até chegar no posto foi de 17,7 km por hora. E agora, pessoal, a gente vai introduzir um conceito que é normalmente visto somente no ensino superior, tá? Que é o da velocidade instantânea. Bom, a gente viu lá atrás que no trajeto de casa até a universidade, certo? A sua velocidade pode oscilar em vários momentos, né? Você corre, você descansa, você dá uma parada, dá uma caminhada e etc. E a gente viu que a velocidade média é como se a gente pegasse todo esse comportamento aqui e transformasse em um comportamento só de velocidade constante, como se a velocidade fosse constante. A velocidade instantânea, por sua vez, ela vai pegar exatamente a velocidade em cada ponto que for definido, certo? Isso porque a velocidade instantânea, ela calcula a velocidade a partir de dois momentos, dois eventos exatamente vizinhos e muito próximos, infinitamente próximos. Assim, possibilitando que a gente tenha a velocidade o mais próxima possível de um ponto. Então, matematicamente falando,
é quando o limite do intervalo do tempo vai tender a zero. Ou seja, a velocidade é igual ao limite de ΔX, do deslocamento, vamos trabalhar como ΔX, sobre ΔT, quando ΔT vai tender a zero. E daí, pelo que a gente aprende em cálculo 1, caso você não se lembre, você pode acessar as aulas do QG, a gente pode descobrir esses pontos aqui determinados pelo limite a partir de retas tangentes, tá? Que isso seria nada mais, nada menos do que a derivada. Ou seja, sendo assim, a velocidade instantânea ela é dada por a derivada, pela derivada da distância percorrida sobre a derivada do tempo, tá? Isso de forma análoga à velocidade média, que é ΔS, ΔX, sobre ΔT. E, diferentemente da velocidade média, a velocidade instantânea, ela não tem a barrinha aqui em cima. A barrinha em cima serve justamente para a gente saber diferenciar uma velocidade da outra. E agora vamos a um exemplo aqui da velocidade instantânea, certo? Vocês vão ver que não tem mistério nenhum e é basicamente análogo, é trabalho matemático muitas das vezes, tá? Novamente, é muito importante quando você for resolver exercícios, você fazer uma primeira lida, dar uma primeira lida nele e depois você fazer anotando os dados. Fica mais fácil de você apanhar a ideia da questão, mais fácil de você interpretar. A posição de uma partícula que se move ao longo do eixo x é dada por x igual a 7,8 mais 9,2t menos 2,1t ao cubo. Qual a velocidade em t igual a 3,5 segundos? Então, vamos lá, pessoal. A gente viu agora, a gente acabou de ver que a velocidade instantânea ela é dada pela derivada do deslocamento da distância pela derivada do tempo, pelo tempo, no caso. Então, é só a gente substituir. Então, a gente vai derivar isso daqui, 7,8, derivar x, né? 7,8 mais 9,2t menos 2,1t ao cubo. A gente vai derivar isso em função de t. Então, vamos lá, você deve se lembrar como faz. A derivada de 7,8 em função de dt é zero, pois 7,8 não tem o dt, então esse carinha aqui pula fora, vira zero. 9,2t em função de dt, esse t aqui está elevado a 1, esse 1 vem para cá e multiplica com 9,2, então a gente ainda vai ter o 9,2, t0, e que t0 é igual a 1, certo? Menos 2,1 T3, esse 3, por conta da derivada, desce, então, vezes 3, certo? Vezes T2, porque o expoente aqui ele é subtraído de 1, então, T2. E aí, pessoal, agora é só continha, tá? Então, o que a gente vai ter aqui é o seguinte, vou fazer aqui embaixo, V igual a 9,2 menos 3 vezes 2,1 dá 6,3 T2. E essa é a nossa primeira parte aqui. Agora, ele pede para saber a velocidade em t igual a 3,5 segundos. Ou seja, a gente vai pegar esse 3,5 aqui e vai substituir nessa equação. Então, olha só, V igual a 9,2 menos 6,3 vezes 3,5 ao quadrado. Substitui o 3,5 aqui no t e vai ficar 3,5 ao quadrado. Sendo assim, vai ficar 9,2 menos 6,3 vezes 3,5 ao quadrado é 12,25. Multiplicando agora esses dois aqui, 9,2 menos 12,25
vezes 6,3 vai dar 77,2. Subtraindo, menos 68 metros por segundo. Ok? Essa questão aqui também é do livro do Halliday, tá? Vocês podem encontrar lá. E algo interessante aqui nessa questão é que a gente encontrou o sinal negativo aqui no resultado final. Esse valor negativo pode indicar o sentido da velocidade. E é isso que vai ser explicado agora nas notas, que é basicamente a diferença entre a velocidade escalar e a velocidade não escalar. Então é o seguinte, muitas vezes quando a gente calcula a velocidade, a gente vai encontrar valores para ela. Isso porque quando a gente faz o ΔS sobre ΔT, quando a gente fizer a posição final menos posição inicial, e aqui a mesma coisa com o tempo, t, possa ser que a posição inicial seja um número maior do que a posição final. E isso vai resultar num valor negativo. Isso por quê? Porque a gente atribui um referencial e a velocidade pode acabar sendo dependente tanto da direção quanto do sentido, tá? Ou seja, o valor da velocidade, o seu sinal, pode depender se o corpo foi para esquerda, se foi para direita, se foi para cima ou se foi para baixo. Sendo assim, a gente coloca a velocidade como tendo uma característica vetorial. Porém, às vezes, é irrelevante a gente pensar na velocidade em termos vetoriais. Por exemplo, às vezes não importa se o corpo foi para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, ou mesmo na diagonal, na vertical, na horizontal, enfim. E quando isso não importa, a gente chama de velocidade escalar. Isso porque só vai contar o escalar. E o que é o escalar? O escalar é o valor da velocidade em módulo, apenas o valor. Então, basicamente, a diferença vai ser a seguinte. A diferença pode vir na fórmula, inclusive. Na velocidade escalar média, como o sinal pouco vai importar, você pode atribuir apenas a um deslocamento sobre o tempo gasto. E na velocidade média comum, se faz a velocidade, né, ΔS sobre ΔT, e daí você indica se o corpo foi para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, enfim, depende do que for adotado como referencial na questão. Tá ok, pessoal? Então espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham aproveitado essa videoaula. Espero encontrar com vocês nas próximas videoaulas. E é isso, até mais, valeu!